Você notou? O que está acontecendo com você agora não é por acaso. Há um movimento invisível, mas implacável, ocorrendo neste momento ao seu redor. Tudo que aparentava estar imóvel começou a se mover. Ocorre que o céu inteiro se curvou para alcançar seu destino. Está ocorrendo uma liberação espiritual, mas preste atenção. Você está com pouco tempo para tomar uma posição. Tempo escasso para aceitar o que eu organizei. Pouco tempo para dar o passo de fé que vai liberar tudo. Enquanto você escuta, algo já começa a se organizar nos bastidores da sua vida. E se você possui sensibilidade espiritual, notará que essa mensagem é incomum. Permaneça comigo até o final, pois uma revelação está sendo desvelada diante de seus olhos. E só aqueles que ficam até o último momento recebem tudo. Se emocionar você, compartilhe, inscreva-se e deixe um comentário sobre o que está sentindo. Não deixe que essa corrente termine com você. Não deixaria que você chegasse até aqui só para assistir a mais um conteúdo entre muitos. Essa mensagem traz um momento preciso, como um relógio celestial que acabou de disparar o alarme. E o tempo que lhe restava alcançou o momento decisivo. Há promessas que estavam atadas por obstáculos espirituais, por escolhas erradas, por palavras negativas proferidas até mesmo por aqueles que você ama. Porém, agora eu deixei o que é seu livre. A diferença é que você precisa correr, agir e acreditar. Caso contrário, verá outras pessoas ocupando os lugares que eram seus. E não será por eu ter agido, mas por você não ter se movido quando a janela do milagre se abriu. Não sou um Deus de desordem. Quando me expresso, faço com precisão e hoje falo com urgência. Você tem consciência do quanto tem chorado em silêncio ao testemunhar sua casa se desintegrar gradualmente? Quantas vezes você já se sentiu exausto fisicamente e mentalmente, mas mesmo assim continuou cuidando de todos, sem ninguém para cuidar de você? Há noites em que o sono chega, mas a alma permanece desperta, sobrecarregada por responsabilidades invisíveis a todos. Existem dores que você carrega tanto no corpo quanto no coração, dores que tentaram abafar sua fé. Porém, não deixei que isso fosse o fim. O que estava preso no mundo espiritual foi recentemente libertado. E o que me motivou não foi seu poder, mas sua lealdade mesmo em sua fragilidade. Agora é necessário que você compreenda. O milagre está à sua frente, mas não ficará esperando para sempre. Este é o momento. Você foi alvo de muitas críticas injustas por parte de pessoas que julgaram sua fé sem conhecer os bastidores. Porém, eu percebi quando você se silenciou para evitar mais desavenças. Observei quando você optou por orar em silêncio em vez de debater com alguém que já não te escutava. Observei quando, apesar das dores, você optou por seguir em frente. E é por isso que hoje ofereço você uma oportunidade que muitos desejam, mas poucos conseguem. É um milagre que transforma gerações e é urgente, pois se você hesitar neste momento, essa oportunidade se fecha e você terá que aguardar outra ocasião. Estou te entregando a chave, porém você deve abrir a porta com confiança. Muita coisa parece ter estagnado na sua vida. O dinheiro já não rende como antigamente, e sua saúde tem apresentado sinais que você tenta desconsiderar. E aqueles que deveriam estar com você parecem mais afastados a cada dia. A questão é que continuo aqui, hoje. Não estou apenas te confortando, mas também te impulsionando. É hora de deixar o modo de sobrevivência e entrar na fase da conquista. E não se trata de uma conquista qualquer, mas de uma restituição. É honra em vez de vergonha, é cura em vez de enfermidade. Mas para isso, escute bem, você precisa agir imediatamente. Não adie sua fé. Não desconsidere a liberação que o céu já concedeu. Tudo o que você anseia está à sua espera. E por um breve período, seu nome foi citado diante do meu trono. Enquanto você pensava que estava esquecido, eu estava organizando pessoas, conexões, orientações e trajetórias que se abrirão em lugares que pareciam inacessíveis. Porém, você precisa estar atento. Você tem pedido um sinal em suas orações, e esta mensagem é a resposta. Porém, ela não veio para te divertir, e sim para te colocar em posição. Se você não deixar o lugar onde está e continuar mantendo a mesma rotina que oprime seu espírito, perderá a oportunidade que já está ao seu alcance. E o mais angustiante seria observar outros aproveitando que deveria ser seu. Não foi por acaso que te fiz escutar isso hoje. É preciso agir. Essa urgência não é para te amedrontar, mas para te alertar.
Há curas que já começaram a se manifestar em seu corpo sem que você percebesse. O que você considerava um desgaste normal era uma doença sendo paralisada pela minha mão. Porém, o inimigo está apressado para te distrair. Ele tentará usar pessoas próximas, pequenas distrações e sentimentos antigos que ainda não foram curados. E é por isso que venho aqui e digo: se você não se firmar no que estou dizendo, será levado de volta ao ponto em que tudo parou. Não é momento de olhar para o passado, mas de agir com a maturidade espiritual que você já possui. É momento de fé, não de incertezas. Você já participou de campanhas ou subiu montes? Já lamentou em silêncio pela recuperação da sua casa ou implorou por proteção para os seus? Já se colocou no lugar de alguém que nunca se colocou no seu? E agora é hora de responder. Apenas não será apresentado como um espetáculo. Vai se manifestar em decisões, em ações concretas, em palavras apropriadas no momento certo, em livramentos que você só compreenderá depois. Vou começar a remover da sua vida tudo que impede seu propósito, e você precisa estar pronto para abrir mão. O novo não se estabelece onde o velho ainda prevalece. Seu milagre já foi liberado, mas precisa de espaço para chegar até você. Sei que você está cansado de ouvir promessas vazias e ver poucos resultados, mas eu não estou aqui com palavras humanas. Eu sou a palavra em si. E o que eu declaro hoje sobre você não volta vazio. Encontra-se em Isaías 55:11. Dessa forma, será a palavra que pronunciar. Não retornará para mim sem cumprir sua missão. Antes, realizará o que me agrada e prosperará no propósito para o qual a enviei. E essa palavra foi enviada precisamente para este momento. Eu sei o que acontece nos corredores da sua casa. Percebo o silêncio entre você e quem já foi seu suporte. Eu entendo o desânimo que te faz ficar na cama em certos dias. E mesmo assim, vim para renovar, pois o que liberei já está a caminho, mas o prazo de entrada é curto. Portanto, levante com fé, segurança e determinação. Você deve se comportar como alguém que sabe que foi agraciado. A bênção que enviei não se adaptará à sua hesitação. Ela demanda ação. Você sabe que a fé sem ações está morta. Você já possui bagagem suficiente, já passou por muitas dificuldades, já presenciou milagres ocorrendo até em pessoas que não tinham fé. Agora é a sua vez. E não vou permitir que você deixe passar despercebido esse momento. Porém, a decisão de se mover ainda é sua. Não se esqueça de que sou o Deus que liberta, cura, restaura e honra. Mas apenas aqueles que mergulham nas águas veem o mar se abrir. Se esta mensagem está provocando algo em você, então afirme isso. Deixe nos comentários o que está sentindo, pois isso não é um vídeo comum, é algo profético. E se souber que alguém precisa ouvir isso, compartilhe já. Junte-se ao mover. Isso é uma semente. E se você deseja continuar recebendo mensagens como esta, alinhadas com o tempo de Deus para a sua vida, inscreva-se agora no canal, pois ainda tenho muito a compartilhar com você. Não se desligue. Escute até o fim. Cada palavra tem um propósito, e esse propósito é você. Eu conheço os lugares que você frequenta diariamente. Percebo os espaços da casa em que você se silencia para evitar ferir, onde respira profundamente diante de quem ignora sua exaustão. Entendo como é lidar com responsabilidades que ninguém mais quer assumir. Você tem carregado o que muitos abandonaram. Ainda assim, persiste. Mesmo quando tudo parece desmoronar ao seu redor, eu vejo quanto você se esforça para manter sua família unida. E é precisamente nesse ponto que se inicia a realização da minha promessa. O milagre que eu liberei não se restringe a algo extraordinário para os humanos. Ele penetra os aspectos mais sutis da sua rotina. Penetra o silêncio dos seus quartos, no olhar distante durante a prece. Nos momentos em que você simplesmente murmura: "Me ajuda, Deus." Está ocorrendo de maneira sutil, porém poderosa. Você vai notar quando uma resposta surgir sem aviso, quando alguém mudar sem explicação, quando sua saúde começar a reagir, pois tudo foi acionado no invisível e agora o visível será afetado. É preciso compreender que o tempo de espera não foi em vão. Cada instante em que você permaneceu de pé, mesmo exausto, foi anotado no céu. E hoje sua luta está sendo reconhecida. Não é apenas uma questão de recompensa, mas de realinhamento. O que estava distante agora está sendo trazido para perto. O que antes era extremamente difícil de compreender começará a ser entendido.
Estou organizando ligações surpreendentes. Prepare-se para ver o que antes te assustava se converter em testemunho. A mudança não será compreendida por muitos ao seu redor. Dirão que foi sorte, coincidência ou obra do acaso. Mas você vai entender, porque ninguém entende o valor do seu clamor como eu entendo. Você tem vivido como se carregasse tudo no colo, sem espaço para aliviar os próprios ombros. Estou trazendo alívio, mas não do jeito que o mundo faz. Estou organizando tudo nos lugares certos e abrindo portas que você nem imaginava que existiam. E mesmo sem dizer nada, você vai sentir paz. Tenha em mente que a liberação do milagre não isenta você de sua responsabilidade. Não é momento de recuar, mas de manter-se alerta. Existem adversários que tentarão desorientar sua mente, desviar sua atenção e fazer você acreditar que nada mudou. Porém, tudo já começou. O inimigo não ataca o que está imóvel, ele se dirige contra o que está em movimento. Se você tem percebido um aumento no peso nos últimos dias, é porque está muito perto de ver a promessa se concretizar. Aguente só mais um pouco. A libertação está acontecendo. Você vai descobrir que sua voz tem mais influência do que pensa. Quando você começar a declarar, ambientes vão responder. Quando você ora com propósito, o que estava preso se libera. Porque não se trata de quanto você grita, mas de quanto você acredita. Não estou te convidando para uma apresentação. Estou te convidando para uma conexão que transforma. O tempo do show esgotou-se. Agora é o momento decisivo, e a sua sinceridade comigo será a sua maior defesa contra qualquer obstáculo. Se tiver coragem de se posicionar, você verá milagres acontecendo nos bastidores da sua história. Mas é necessário superar o medo. Não tenha medo de perder o que estou tirando. Às vezes, você acha que é injusto, mas na verdade é uma forma de proteção. Pessoas partem, ciclos se fecham. E isso não indica fracasso, mas sim uma etapa da purificação espiritual que antecede uma grande manifestação. Não é possível inserir o que eu preparei em um ambiente desorganizado. Portanto, estou organizando tudo. Tenha confiança. Talvez o que mais te machuque não seja a falta de recursos, mas a falta de reciprocidade. Você se dedicou, cuidou, mostrou-se presente e agora a reciprocidade parece não existir. Porém, estou fazendo justiça, e a justiça que faço não destrói, transforma. Você será lembrado por suas ações quando ninguém estava olhando. Seu coração está exposto perante meu trono. E quando você menos esperar, quem se afastou voltará. Não por remorso, mas por arrependimento. Aguarde com fé. Entendo como você se sente ao entrar em um lugar e perceber que não é mais apreciado como antes. Parece que sua voz perdeu a força, que sua presença não causa mais impacto, mas isso está prestes a mudar, pois o que eu liberei sobre você possui autoridade. Você deixará de ser considerado invisível. As pessoas que antes te ignoravam passarão a te buscar, não por interesse, mas porque perceberão em você algo que só eu posso oferecer. Objetivo com unção. Você frequentemente sentiu que precisava ser forte o tempo todo. Aprendeu a conter as lágrimas e a sorrir mesmo sangrando por dentro. Porém, não quero que você finja. Desejo que você me entregue o que está excessivamente pesado. Não estou solicitando que você se esforce. Estou lhe proporcionando descanso. Isso não é fragilidade, é segurança. Quando você percebe que eu cuido até das coisas que você esquece, aprende a relaxar de verdade. A liberação já foi feita. Agora, apenas mantenha-se firme. O que sobra é por minha conta. Escreva nos comentários uma declaração da sua fé. Talvez eu confie no tempo de Deus ou Ele esteja trabalhando na minha casa. Transforme isso em um memorial, em um ato profético. Confie ao Senhor o seu caminho. Confie nele e Ele realizará. Salmos 37:5. Você já notou como algumas situações deixaram de te incomodar tanto? Isso é recuperação emocional. Antes de obter uma resposta, já estou curando sua alma. O que estou fazendo com você agora terá repercussões em toda a sua família. É por isso que essa etapa demandou tanto de você. O que está sendo criado não é apenas para o presente, mas para o futuro. Estou estabelecendo um legado espiritual. As pessoas serão tocadas pela sua trajetória. Ao olharem para você, perceberão que há algo além de palavras. A vida. Você permaneceu mesmo quando tudo parecia sem solução. Não é uma questão de religiosidade, mas de persistência. Você optou por manter sua fé,
mesmo diante de um mundo que tenta te silenciar. E é por isso que estou aqui para te lembrar. O que foi solto do céu está vindo rapidamente na nossa direção. Não se preocupe com a movimentação repentina nos dias seguintes. Vou desmontar algumas coisas para que outras mais sólidas possam ser criadas. Não tenha medo. Estou realizando tudo com exatidão. Você verá portas se abrindo onde antes só havia barreiras. Você receberá chamadas inesperadas, respostas que já havia esquecido há muito tempo e reconciliações que pareciam inviáveis. Porém, não é apenas sobre restituição. Estou te ensinando a confiar novamente, a sonhar novamente, a acreditar que ainda há tempo para recomeçar com dignidade, equilíbrio e amor. E não faz diferença quanto tempo você tenha desperdiçado. Eu sou o Deus que resgata o tempo. A partir de agora, tudo pode ser diferente. A barreira espiritual que antes impedia seu progresso está sendo desfeita. Não por intervenção humana, mas porque eu mesmo me coloquei à frente. Não tenha mais medo das comparações. Não se preocupe mais com o que falam sobre você. Sou eu quem determina a minha identidade, e o que declarei sobre você é imutável. Nenhuma palavra oposta pode cancelar o que já foi liberado. Você será reconhecido não por ter exigido, mas por ter permanecido leal mesmo quando ninguém o apreciou. E agora é o céu que te destaca. Você vai sentir vontade de sorrir sem entender o porquê. Vai despertar com o coração tranquilo, mesmo sem ter todas as respostas, pois a presença que te visita neste momento é suficiente. Quando chego, o ambiente se transforma, e hoje você está imerso em algo que o mundo não compreende. Paz que vai além de toda compreensão. Armazene isso. O primeiro indício de que algo foi desbloqueado é a paz. Quando a ansiedade começa a diminuir, é sinal de que o milagre já chegou e você vai ver, experimentar e testemunhar. Não acredite que as preces que você fez durante a madrugada foram desconsideradas. Cada palavra proferida em silêncio chegou ao meu altar como um incenso delicado. Eu recebi, mesmo quando você pensava que estava falando sozinho. Agora, aquelas sementes estão germinando e a colheita não será apenas comum, será abundante. Tudo o que foi realizado com sinceridade será gratificado. Não fique olhando para os lados à espera de confirmação. Eu sou a prova. E se você sentir no coração, declare agora: o milagre já está se manifestando em mim. Você não se encontra mais naquela antiga sala de espera. Mesmo que os cenários ao redor não tenham mudado completamente, algo dentro de você já foi despertado. O céu não precisa de muito alvoroço para funcionar. Enquanto você respira, milagres silenciosos estão sendo cuidadosamente entrelaçados com uma precisão divina. Os detalhes que você nem notou ainda estão sendo tratados. Essa é a maravilha da ação de Deus. Ele atua enquanto você confia, e essa confiança, mesmo exausta, tem aberto oportunidades que antes estavam fechadas. Há um movimento tão profundo ocorrendo neste momento que, se você se aquietar por um instante, conseguirá perceber. Um novo sopro está chegando. Não mais ventos de incerteza, mas ventos que guiam. Você notará que algumas escolhas se tornarão mais evidentes, como se a poeira que obscurecia sua visão estivesse sendo eliminada. Isso é discernimento espiritual. Estou ajustando sua atenção, pois os próximos passos requerem sensibilidade. Não tenha medo de alterar caminhos, se necessário. Sou o Deus que orienta até nas situações imprevistas. O que muitos consideraram uma perda, você verá como um livramento. Para que o trajeto se ajustasse ao que eu já tinha planejado, algumas coisas precisaram desviar do seu curso. Não tente recuperar o que eu mesmo eliminei. Você pediu para viver o novo, e o novo precisa de espaço. Isso envolve liberar o que já não se encaixa mais. Você não está regredindo, está progredindo em direção à realização de algo muito mais significativo. Apenas confie na sabedoria que te guiou até este ponto. Ela não decepcionará. Não se esqueça de quão longe você já chegou. Houve dias em que pensou em desistir, quando tudo parecia não ter mais propósito. E ainda assim você persistiu. Essa persistência está sendo recordada perante o meu trono. Nenhuma de suas sementes foi negligenciada. Cada manifestação de fé, cada pequeno ato de obediência e cada oração simples realizada em silêncio estão sendo contabilizados no tempo da promessa. E quando tudo estiver completo, o que acontecer em sua vida não será avaliado pela lógica, mas pela graça. Você perceberá mudanças discretas,
como se o ambiente começasse a se harmonizar com seus movimentos. Isso é resultado da liberação que já ocorreu. Estou organizando encontros que antes pareciam impossíveis. No momento certo, pessoas que possuem o que você precisa e aquelas que necessitam do que você oferece irão se encontrar. Não for ligações. Estou organizando tudo por conta própria. E quando acontecer, você saberá que fui eu quem uniu, pois será leve. Minha bênção traz riqueza, não fardo. Sua casa está passando por uma reforma. As paredes espirituais, que estavam comprometidas pela falta de união, por palavras ríspidas e atitudes frias, estão sendo reconstruídas com uma nova base. Estou entrando em lares onde o diálogo é quase inexistente e promovendo a reconciliação. Mas compreenda, tudo começa dentro de você. O milagre que foi liberado precisa encontrar refúgio em um coração aberto a recomeçar. Não é uma questão de esquecer, mas de converter memórias em pontes e não em muros. É comum sentir medo ao enfrentar mudanças. Porém, medo não significa falta de fé. É apenas o momento em que a fé decide se vai se desenvolver. Hoje, convido você a acreditar além do que os olhos conseguem ver, pois o que estou realizando não é apenas perceptível, é eterno. Até o que você ainda não compreende já está sob meu controle. Você está ingressando em uma fase em que a paz não será alcançada por garantias externas, mas por segurança interna. E essa segurança não é fruto de palavras humanas, mas da minha presença. Se você tem percebido seu coração acelerando ao ouvir esta mensagem, é porque seu espírito está reconhecendo que algo maior está acontecendo. Isso não é emoção, é certeza. O mesmo Deus que já te salvou antes está agindo novamente, porém agora com mais profundidade, direção e propósito. Você está mais preparado do que pensa. O período que você pensou estar sendo desperdiçado foi, na realidade, o seu campo de treinamento para essa ocasião. Afirme com convicção nos comentários. Cada aspecto da minha história está sendo guiado por Deus. O Senhor estabelece os passos do homem justo e se alegra em seu caminho. Salmos 37, 23. Não é necessário persuadir ninguém sobre o que Deus já confirmou dentro de você. Deixe que os resultados falem por si. Existirão ocasiões em que será preciso silenciar-se para que o céu se manifeste por você. E, quando isso ocorrer, tudo ao redor se reestruturará. Não porque você me obrigou, mas porque eu decidi. Seu papel não é alterar os resultados, mas seguir a direção. O que emana de mim é sutil. Quando começar a ficar muito pesado, pergunte se ainda estou nessa jornada com você. Há uma bravura adormecida em você que estou trazendo à tona agora. Não se trata de coragem para encarar pessoas, mas para tomar decisões. Estarei ao seu lado em todas elas. Algumas demandarão fé para recusar, enquanto outras requererão força para aceitar. Eu estou ciente das suas limitações, e é por isso que te escolhi. Não se trata da sua habilidade, mas da minha presença em você. E onde eu resido, o impossível não existe. O momento é agora. Não é necessário que você compreenda tudo. Às vezes, a compreensão surge após a obediência. Primeiro você age, depois eu explico por quê. O problema é que muitas pessoas desejam dominar os dois lados da história, e isso provoca ansiedade. Deixe o controle livre. O que foi enviado do céu já está a caminho. Mas se você tentar controlar com suas mãos, poderá retardar o que eu já iniciei. O ato de fé que você realiza hoje libera acessos que estavam bloqueados por anos. Algumas perguntas que você fez no passado foram respondidas agora, pois o momento adequado chegou. Existem circunstâncias que precisavam amadurecer, indivíduos que precisavam passar por processos e você também. Agora tudo se alinha. Quando o tempo chega, não há resistência que persista. O céu já deu a ordem, e você vai notar isso até nos detalhes mais simples. O que antes estava bloqueado começará a fluir sem esforço, pois onde envio minha bênção, a liberação de propósito. Se você pudesse vislumbrar o que estou planejando, seu coração não aguentaria a ansiedade. Porém, mesmo sem todas as informações, eu preciso que você continue confiando. Fé é quando tudo ainda aparenta ser igual. Ter fé é seguir em frente mesmo quando os olhos estão repletos de dúvidas. Estou observando sua dedicação e ela não será desperdiçada. Você vai se sentir grato por não ter desistido, pois o que está por vir é maior do que tudo que você já sonhou. E será como eu quero. Você já notou como algumas conversas mudaram? Como é o processo de reaproximação de pessoas que antes não te procuravam?
Isso não é por acaso. Estou recuperando relacionamentos rompidos, reconstruindo vínculos afetivos e redirecionando corações. Mas esteja ciente de que nem toda aproximação significa reconciliação. Algumas pessoas retornam apenas para admitir o que deixaram para trás. Outras retornam para integrar o novo que estou criando. Solicite discernimento. Você perceberá a diferença. Você será a resposta para preces que não são suas. Muitos ao seu redor necessitam de orientação, mas ainda não descobriram onde buscá-la. E é por isso que eu te encorajo. Não é somente por você, mas também porque, por meio da sua vida, outros encontrarão um caminho. Não menospreze seu impacto. A maneira como você age, fala, escolhe e reage está sendo analisada. E, quando menos esperar, alguém vai afirmar que retomou a fé por causa do seu testemunho. É dessa forma que atuo, no simples, no real. Não aguarde por sinais impressionantes. O que estou fazendo é sólido, discreto e eficiente. Enquanto muitos buscam experiências emocionantes, eu me concentro no interior, pois é no íntimo que as raízes se desenvolvem. E sem raiz profunda não há fruto duradouro. Desejo que você seja firme, coerente e fundamentado na verdade. Você será como uma árvore cultivada à beira de um rio. Mesmo em períodos de seca, suas folhas não murcharão, porque quem vive do que vem do alto não se submete ao que o mundo propõe. A espera foi como uma gestação, dolorosa, desconfortável e repleta de mudanças internas. Porém, agora é época de nascimento. O que foi criado em oração está quase pronto para se revelar, e você não ficará envergonhado. Eu sou o Deus que aperfeiçoa, e o que iniciei em você, eu concluirei. Não haverá decepção. Acredite no que eu disse, mesmo que tudo ao seu redor sugira o contrário. Minha palavra é firme, e aqueles que nela acreditam permanecem de pé, mesmo diante dos ventos. Você ainda carrega a dor de algumas promessas que pareciam ter sido esquecidas. Palavras que te foram ditas anos atrás ainda ressoam em seu coração, como sementes que nunca germinaram. Porém, o período que aparentava ser de silêncio era, de fato, o momento em que eu preparava o terreno. Agora, o terreno da sua vida está fértil e o que parecia perdido começará a brotar. Você notará como tudo estava sendo organizado, mesmo que em silêncio, mesmo que sem explicação. A resposta já está sendo processada. Quando afirmo que é urgente, não é para apressar sua alma, mas para sensibilizá-la. Este é o tempo que carrega o que foi solicitado e não foi vivido. E você não foi escolhido ao acaso, mas por sua preparação. Não importa o quanto tentaram te desacreditar. Aqueles que se concentram apenas na aparência não percebem o valor oculto. Eu percebi o que ninguém percebeu, e o que eu vi foi bastante para liberar o que está por vir. Chegou o seu momento. Não permita que nada tire isso de você. Você entende o que significa andar com fé, sem suporte. Compreende o que significa carregar sonhos em que ninguém mais acredita. Já experimentou a carga do desânimo, ainda assim, não desistiu. Eu respeito essa resistência. Agora é o momento de deixar de sobreviver e começar a viver o que prometi. Porém, há um detalhe, não negocie esse momento com distrações. O tempo da promessa requer atenção integral. O inimigo tem consciência de que não pode barrar o que eu desencadeei. Então, tenta te tirar da posição de obediência. Não autorize. Haverá dias que parecerão semelhantes, mas seu espírito reconhecerá que não são. Cada novo amanhecer trará indícios discretos de que tudo se transformou. Você perceberá isso nas conversas, nos pormenores do dia a dia, nas emoções que surgirão sem razão aparente. Estou escrevendo um novo capítulo e você está vivendo a primeira linha dele, agora com maturidade, discernimento e entendimento, não como alguém que implora, mas como alguém que possui uma identidade e sabe que carrega dentro de si. O céu se move por fé, não por preocupação. Você pode não possuir todos os recursos, mas tem fé. E isso basta, porque quando você age com obediência, eu multiplico até o que parecia ser insuficiente. Recorda-se da viúva de Sarepta? Ela não possuía muito, mas o pouco que deu com fé se transformou em uma provisão abundante. É exatamente isso que estou fazendo neste momento. Não menospreze o seu pouco. Eu sou o Deus que converte migalhas em banquete abundante. Porém, é necessário ter confiança suficiente para agir.
Você passará por momentos em que tudo parecerá contraditório, quando a realidade tentará desviar a fé. É nesse momento que você deve se lembrar do que eu disse, não do que você vê. Porque o que é visível é passageiro, porém o que liberei é perpétuo. Mesmo que as circunstâncias clamem, minha voz se mantém firme e o que declarei não cai no vazio. Você verá portas se abrindo, enquanto outros enxergam apenas muros, mas será necessário ter coragem para atravessá-las. Não olhe para trás. Muitas coisas vão mudar rapidamente e isso pode te deixar ansioso. Mas se lembra do que te falei? Sou o Deus da transformação que mantém a sua essência. O que está mudando é o contexto, não o objetivo. Sua identidade permanece sólida em mim, e o que antes parecia distante agora está ao seu alcance. Não se preocupe com o ritmo, apenas caminhe. A estrada se mostra à medida que você avança. Milagres não são compreendidos pelos olhos, mas reconhecidos pelo Espírito. Você ficará surpreso com respostas imprevisíveis. Aquela causa que parecia finalizada será reexaminada. Aquela pessoa que você achava que estava perdida será tocada. A porta que já foi fechada será aberta novamente. Mas tudo isso não acontece porque você pediu com insistência, e sim porque é o momento certo. Sou um Deus do tempo, e o tempo que determinei é o presente. Não fuja por receio de perder, mas prossiga com a convicção de que é o seu momento. O céu está ao seu lado. Declare nos comentários: estou vivendo o período estabelecido por Deus. Tudo tem seu tempo certo e há tempo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Em breve, você se lembrará desta mensagem. Quando entender que o que antes era fonte de sofrimento se transformou em caminho para o novo. Sei que algumas feridas ainda doem, mas até a dor que você experimentou será um meio de cura. Nada foi em vão, nem as lágrimas ocultas, nem os silêncios profundos. Tudo está sendo transformado em poder, em unção, em sensibilidade para confortar os outros. Sua dor será convertida em empatia. Sua trajetória será um exemplo para muitas pessoas. Afirmo com convicção que nenhuma prece feita com sinceridade será desconsiderada. Eu escutei tudo, até mesmo as palavras ditas sem força e os pensamentos que você transformou em sussurros. Não subestime o quanto já progrediu e não pense que o que está por vir será insignificante. Estou te entregando mais do que pediu, porque sempre busco exceder expectativas. Você restringiu suas expectativas devido às decepções, porém eu não sou humano para cometer os mesmos erros. O que está por vir é surpreendente. Você vai perceber algo diferente em momentos simples. Uma paz que permeia, uma alegria desprovida de motivo, um descanso que não é fruto do sono. Isso representa a presença do sobrenatural em sua rotina, pois o milagre não ocorre apenas no extraordinário. Ele se manifesta no cotidiano e transforma a vida diária. É isso que está para acontecer com você. Nos próximos dias, você sentirá um favor inexplicável, mas saberá que sou eu, pois apenas minha presença é capaz de provocar esse tipo de mudança. Estou gerenciando tudo, até mesmo que você ainda não compreendeu. Estou esclarecendo decisões que estavam em aberto há anos. Estou visitando locais onde sua memória carregava sofrimento e estou purificando, reabilitando, curando. Você notará que as respostas não vêm apenas de fora, mas também de dentro. Você começará a ter clareza, certeza e propósito. Não haverá mais dúvida em áreas onde você antes se sentia confuso. Isso representa uma libertação interna. Isso faz parte do milagre. Sua trajetória não será definida apenas pelos desertos que percorreu, mas pelo jardim que floresceu depois. Eu faço florescer no improvável. Faço surgir algo onde tudo parecia árido. E o mesmo lugar onde você pensou que seria o fim será o cenário da mudança. Você verá pessoas voltando para reconhecer o que um dia desprezaram, mas não se deixará levar pela vingança. Agirá com misericórdia, pois quem vive em promessas se nutre de propósito, não de mágoa. Não procure compreender o motivo de algumas demoras. O tempo que passou não foi vazio, foi produtivo. Eu estava desenvolvendo a personalidade necessária para suportar o que estava por vir. Apenas aqueles que aprenderam a esperar com sabedoria recebem certas bênçãos. Você amadureceu e evoluiu espiritualmente e por isso agora está preparado para experimentar coisas maiores. O que antes te amedrontava agora te encontra mais forte. E aquilo que antes te restringia já não tem mais controle sobre você, pois você passou por uma transformação interna.
Você já notou que o que te prende atualmente é menos do que o que te prendia no passado. Isso indica progresso. À medida que você cresce, suas limitações parecem diminuir, não porque elas desaparecem, mas porque você se torna maior do que elas. Estou ampliando sua perspectiva, sua capacidade de fé e sua habilidade de esperar sem se desviar. E isso está criando oportunidades que você nem imaginava antes. O céu está revelando estratégias, porém é necessário que você esteja atento. Sua sensibilidade será fundamental. Permita-me guiá-lo até onde sua força jamais poderia levá-lo. Existem lugares que só se chega com total submissão, não com impulsos, mas com obediência. A vida que estou construindo requer mais fé do que organização. Os planos não estão incorretos, porém precisam ser entregues diretamente a mim. E quando isso ocorre, o que era sonho se transforma em destino, e o destino se realiza com leveza, sem esforço. Aprenda a andar no compasso do céu. Ele não se atrasa nem se apressa. Ele obedece. O tempo de espera não foi apenas uma travessia, mas também um processo de lapidação. Enquanto você pensava que nada estava acontecendo, algo dentro de você estava sendo formado. Não foi o tempo que te endureceu, foi o espírito que te fortaleceu. Agora você se encontra em um ponto de virada. O que eu preparei está diante de você, mas o tempo é limitado e urgente. O milagre foi concedido, porém requer uma resposta imediata. Esse é o tipo de promessa que não se instala em áreas de conforto. Você já tem consciência do que precisa ser feito. Não falta direção, falta ação. E hoje eu dou a você um novo fôlego. Não é necessário apressar-se, mas é preciso dar o primeiro passo. Estou cuidando dos detalhes que você não percebe, mas a sua parte é agir. Existe uma liberação no espiritual que está esperando pela sua escolha. E cada momento é precioso, porque está sendo criada uma atmosfera favorável. O que está por vir é maior do que as estruturas antigas podem suportar. Pode ser que você esteja aguardando o momento perfeito para começar, mas a verdadeira fé surge mesmo em meio ao caos. A porta não se abre para quem aguarda que tudo faça sentido. Ela se revela àqueles que acreditam. E esse é o convite de hoje, acreditar mesmo sem garantias visíveis. Porque eu sou a sua segurança. O que liberei a respeito da sua vida não está sujeito ao tempo humano, mas à sua atitude espiritual. A oportunidade está à sua frente e o período de indecisão deve ser deixado para trás. Você já passou tempo demais aguardando que os outros reconhecessem sua trajetória. Já procurou apoio ao seu redor, quando, na realidade, o que sustenta vem de cima. Hoje eu te convido a caminhar por confiança, não por aprovação. Não se trata mais de agradar, mas de cumprir. O céu aguarda sua bravura para desencadear o que foi destinado unicamente para este momento. E se você acreditar, perceberá que tudo ao seu redor começará a colaborar com o propósito. Quando cumpre uma promessa, o tempo se dobra. Condições que antes eram desfavoráveis começam a agir a seu favor. O que antes era resistência, agora será impulso. Porém, tudo isso ocorre quando você responde com fé. Não aguarde a sensação de estar preparado. A fé não é uma sensação, mas uma certeza. E essa certeza deve ser mais forte do que o medo que busca paralisar. Lembre-se de que tudo tem seu tempo, mas algumas promessas têm hora para acontecer. Seu nome foi registrado em capítulos de vitórias que o adversário tentou apagar. Aqueles que ridicularizaram seus sonhos testemunharão a realização da promessa. Porém, não será por vingança, e sim por testemunho. Não estou erguendo palcos para a sua glória. Estou levantando altares para a minha, e você fará parte dessa edificação. O que te confiei trará mudanças em você, em sua casa e em tudo que estiver ao seu redor. Mas, para isso, sua resposta precisa ser imediata. É hora de deixar de negociar com o medo. Ele não possui poder sobre o que eu autorizei. O medo é apenas um resquício do passado, tentando te impedir de acolher o futuro. Porém, hoje esse eco será calado. Você não veio ao mundo para viver preso. Existem talentos em você que ainda não foram totalmente desvendados. Existem lugares que ainda não tiveram contato com sua presença. E existem propósitos que só se realizam quando você aceita quem de fato é em mim. É hora de reivindicar o que já lhe pertence. Algumas pessoas duvidaram de você, não por malícia, mas por limitação. Elas não conseguem ver o que eu compartilhei somente com você. Portanto,
Não espere reconhecimento de quem ainda não possui discernimento. Estou te convidando a olhar para frente, pois quem olha para trás corre o risco de ficar parado. Sua fé deve ser nutrida pelo que eu afirmei, não pelo que falam. O céu não opera com base em opiniões, mas sim com palavras proferidas. E essa palavra já foi pronunciada. Você começará a entender que sua voz possui um peso espiritual. O que você afirma com fé começa a se concretizar. Não se trata de mágica, mas de aliança. Eu conferi autoridade aos seus lábios. Portanto, escolha com cuidado o que você diz. A murmuração impede, a gratidão promove. Quando você louva mesmo em meio à dúvida, o milagre encontra oportunidade para se revelar. E é esse o tipo de ambiente que estou te ensinando a criar, pois onde há fé, eu estou presente. Agora, escreva nos comentários de forma intencional. A promessa de Deus está se realizando em minha vida. Aquele que iniciou a boa obra em vocês a concluirá até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:06. Se você pudesse observar como os céus se moveram desde que decidiu confiar, ficaria tocado, pois nada do que você fez passou despercebido. Eu presenciei o dia em que você renunciou a algo que amava para cumprir uma ordem. Percebi quando optou pelo perdão, mesmo estando machucado. Observei quando ele ficou em silêncio durante o julgamento. E cada uma dessas escolhas foi registrada. Agora é o momento da colheita. Mas não se esqueça, a colheita só chega para quem continua no campo. Essa liberação requer atenção, tanto para não perdê-la quanto para não se distrair. Algumas bênçãos aparecem disfarçadas de responsabilidade, enquanto outras se ocultam em conversas simples. Portanto, fique atento. O céu está se comunicando, e aqueles que possuem ouvidos espirituais conseguem ouvir o sussurro, mesmo diante do caos. Não aguarde pelo excepcional. Geralmente, eu atuo nos detalhes. Enquanto muitos aguardam o fogo do céu, eu me revelo na brisa. É preciso deixar de se esconder por trás das justificativas que criou para se proteger. Eu estou ciente de que houve traumas. Sei que alguns erros custaram caro, mas o que eu tenho para você não foi cancelado por falhas anteriores. Permanece inalterado. O perdão não só purifica, como também reposiciona. E você está passando por um reposicionamento. Tudo que era obstáculo está sendo eliminado. Porém, é necessário que você saia da caverna. O período de esconder-se chegou ao fim. A luz já foi acesa e você foi convidado a andar por ela. Não deixe que a dor determine seu futuro. Ela fez parte da jornada, mas não é o destino final. Você não é a dor que passou. Você é o que perdurou. E é por isso que agora está preparado para abraçar o novo. Não por mérito humano, mas por lealdade divina. Eu admiro aqueles que persistem mesmo quando todos desistem. E você está a ponto de experimentar um período em que tudo que parecia desconexo começará a se unir. Haverá sentido onde antes havia desordem. Haverá paz no lugar do ruído. Estou permitindo que sua mente descanse. Basta de noites inquietas e de pensamentos que te arrastam para baixo. Você foi concebido para viver em harmonia. E essa tranquilidade não está condicionada a fatores externos. Ela surge de dentro. Quando estou em você, a tempestade pode estar acontecendo lá fora, mas sua essência permanece inabalável. É isso que estou produzindo. Uma estabilidade que não se abala com as tempestades da vida, uma confiança que não se baseia em resultados, mas na presença. Você perceberá que algumas coisas que antes eram desafiadoras, agora se tornarão simples. Não é que o mundo tenha mudado, é que você mudou internamente. O que te impedia já não te domina. Estou transformando sua mente, eliminando pensamentos restritivos, curando memórias dolorosas e criando espaço para uma mentalidade em harmonia com o céu. Isso transforma tudo, pois quem pensa com o espírito não se desvia pelos atalhos da dúvida. Quem age por revelação não precisa da aprovação de pessoas. Você está prestes a entrar em uma estação de respostas, mas antes que elas cheguem completamente, prepare-se internamente, pois bênção sem preparação se torna fardo. E eu não quero excesso de trabalho, quero comemoração. Portanto, organize sua rotina, defina suas prioridades e ajuste seu coração, pois o que está por vir requer estrutura. Mas não se preocupe, estou aqui para te ajudar. Estou transmitindo sabedoria, discernimento e lucidez. Em nenhum momento você estará sozinho. Cada etapa será monitorada.
Essa liberação também está afetando sua casa. As paredes que antes pareciam guardar silêncio agora estarão rodeadas de presença. Estou recuperando o amor, reacendendo o cuidado e reatando o que foi rompido. Porém, tenha em mente que o milagre começa em você. Seja exemplo, seja conexão, seja quem oferece ajuda primeiro. O céu valoriza ações que curam, e sua casa refletirá o que estou realizando em seu interior. Onde antes havia conflito, haverá harmonia. Você nota que algo está se transformando dentro de você. Não se trata apenas de algo emocional, mas também espiritual. A leveza que começa a emergir nas escolhas pequenas, o peso que deixa de te controlar, a clareza que te permite optar com mais tranquilidade. Isso é meu toque operando dentro de você. Quando estou prestes a fazer uma mudança significativa, começo internamente, pois o que muda externamente, sem um coração sólido, desmorona ao primeiro vento, e você, que está sendo construído sobre a rocha, não voltará a se perder. Estou aprimorando sua capacidade de identificar o momento adequado. Muitos perdem a oportunidade por hesitar, enquanto outros se precipitam. Porém, você está sendo ajustado ao ritmo do céu. Vai perceber o momento certo para agir, esperar, falar ou silenciar. Não haverá mais consumo excessivo de energia. O que antes te deixava cansado, agora será filtrado pela sabedoria. E essa sabedoria não será encontrada em livros ou conselhos humanos, mas em mim, na conexão que estamos fortalecendo. Você vai redescobrir partes de si que pensava estarem perdidas. Vai relembrar sonhos antigos e redescobrir paixões que foram apagadas pelo desgaste do dia a dia. Estou ressuscitando o que pertence a você. O tempo não diminuiu seu valor, apenas o escondeu por um momento. Agora é o momento de resgatar o brilho, a esperança e o entusiasmo que pareciam fora de alcance. O que eu semeei em você desde o início ainda persiste. Só precisava ser nutrido com presença, autenticidade e intimidade. Para que novos ciclos possam começar, é necessário encerrar os antigos. Sei que o apego te amarra. É real o medo de deixar o que já se conhece, mesmo que isso cause dor. Porém, ouça com atenção. Você não está sendo chamado a deixar para trás por mero capricho. Está sendo conduzido ao novo por segurança. Não vou deixar que você viva a promessa com sobras de um passado que não é mais útil. Estou preparando sua trajetória para que cada passo seja seguro, e você sentirá o alívio disso. Você pode estar se perguntando por que sentiu tanta resistência nas últimas semanas. A resposta é fácil. O que eu liberei já começou a afetar o ambiente ao seu redor, e o mundo espiritual detecta quando algo está prestes a se manifestar. O ataque que ocorreu não é evidência de ausência, mas sim de progresso. Você perturba não pelo que possui, mas pelo que transporta. E quando isso se torna evidente, tudo ao redor começa a responder. Porém, nada poderá impedir o que está sob meu controle. Se em algum momento você pensou que não conseguiria mais, saiba que esse limite que você enfrentou foi o ponto exato em que eu entrei. Não foi a sua força que a manteve, foi a minha. O que parecia ser o fim acabou sendo o ponto de partida para um novo começo. Entrei nas suas dores mais profundas, alcancei lugares que ninguém alcançou e estou promovendo uma restauração de dentro para fora, não apenas para te erguer, mas para te colocar em um patamar onde você nunca esteve. Porque o que está por vir não é restauração, é promoção. Algumas respostas virão de pessoas que você nunca imaginou. Vou seguir trajetórias que você não imaginaria. Por quê? Quando tenho vontade, até o improvável se transforma em ferramenta. No entanto, é necessário ter olhos espirituais para compreender. O que parece insignificante pode ser o ponto de partida de uma revolução. Não menospreze o habitual. Não subestime as conversas casuais, os encontros imprevistos e os convites que aparentam ser aleatórios. Eu disfarço a grandeza na sutileza, e você verá isso em breve. Agora é a hora de colocar tudo em ordem. E não somente o espaço físico, mas também a essência. Existem espaços em você que estão desordenados devido ao acúmulo de culpas, recordações e expectativas não realizadas. Estou organizando tudo corretamente. Não quero que prossiga suportando carga desnecessária. Carregue apenas o que é leve. Não é uma questão de esquecer, mas de transformar. Sua trajetória servirá como conexão com o novo, e tudo que parecia desordenado começará a fazer sentido. Escreva com sinceridade: minha alma está sendo harmonizada com o tempo divino.
Confia plenamente no Senhor e não te apoies no teu próprio entendimento. Provérbios 3:05. Você é mais forte do que imagina, não por ter enfrentado tudo sozinho, mas por ter permitido que o apoiassem. Essa força que te sustenta não é lógica, é espiritual. E aqueles que estão ao seu redor perceberão essa força. Haverá um novo brilho em seu olhar, uma convicção em suas palavras, uma tranquilidade em seu comportamento. Tudo isso será resultado da presença que está se intensificando em você. Até nas pequenas atitudes será perceptível a sua mudança interior. A voz que um dia te condenou já não tem mais força. Você foi absolvido, purificado e designado para algo grandioso. Não aceite mais viver sob a culpa. Estou recuperando sua consciência. Você está livre, não por mérito, mas por redenção. E essa liberdade resultará em frutos. Quando você compreender sua verdadeira essência, não aceitará mais migalhas, pois quem conhece seu valor não se dobra a qualquer proposta. A promessa é muito valiosa para ser substituída por atalhos. Alguns relacionamentos serão ajustados, outros eliminados, mas todas as mudanças que ocorrerem ao seu redor terão um propósito. Tenha confiança. Não se prenda ao que está partindo. Algumas conexões completaram um ciclo, enquanto outras estavam te impedindo. Não tiro por punição, mas por amor, pois sei o que está por vir. E o que está por vir é grande demais para se encaixar em estruturas pequenas. Você olhará para o passado e compreenderá porque algumas coisas precisavam terminar. Aquela dúvida que te levava a questionar cada decisão está sendo eliminada de forma definitiva. Você não viverá mais em conflito entre fé e medo. Estou transmitindo você uma coragem que vem do alto, uma firmeza que não está ligada à emoção. Você tomará decisões com clareza, afirmará sim com convicção e negará sem culpa. Isso representa maturidade espiritual e ela está sendo despertada neste momento. Você não será mais influenciado por pressões externas, mas orientado por suas próprias crenças. Sua saúde também está sendo afetada. Eu conheço cada parte do seu corpo, cada sintoma que você disfarça e cada desconforto que você aprendeu a suportar. Estou atuando em áreas onde a medicina ainda não alcançou. Estou ajustando funções, harmonizando hormônios, recuperando órgãos, mas também proporcionando descanso, pois parte da sua doença era causada pelo esgotamento e agora estou oferecendo alívio, tanto físico quanto emocional. Você sentirá isso até mesmo ao dormir. Estou percorrendo os cômodos da sua casa. Cada ambiente será caracterizado pela paz. Onde havia tensão, haverá harmonia. Onde havia silêncio, haverá comunhão. Porém, isso começa com você. Sua atitude altera o ambiente. Sua fé prepara o terreno para a ação. E mesmo que os outros ainda não entendam, persista, pois a promessa não depende da percepção alheia, mas da sua constância. E você continua. Ainda assim, você optou por não sair do local onde eu te coloquei. Você começará a entender situações que antes eram confusas, se que antes não faziam sentido. Estou ligando os pontos, as perdas, os atrasos e os desvios. Tudo vai se unir. O que antes te confundia, agora te dará sabedoria, pois você não apenas passará, mas também aprenderá. Não apenas sobreviverá, mas também amadurecerá. E esse crescimento será percebido. Você deixará de ser visto como frágil e passará a ser reconhecido como um exemplo de fé que persevera. Não te criei para ficar dando voltas. O período de desvio acabou. Agora é só seguir em frente. Clareza, objetivo, concentração. Você não será mais desviado por propostas que aparentam ser boas, mas que o afastam do caminho. Terá a capacidade de discernir o que é genuinamente meu e o que apenas imita o que eu faria. Sua percepção espiritual está sendo aguçada. Você não será mais iludido por palavras bonitas. Sentirá no espírito quando algo não é originado do trono. E isso te resguardará de armadilhas. Você nota que o que antes parecia indistinto começa a tomar forma. Não porque o mundo se transformou, mas porque sua visão foi restaurada. Estou substituindo os seus filtros. Você não vê mais através das lentes do medo, mas pela perspectiva da fé. Não haja mais apressadamente, mas com discernimento. Não fala mais com o intuito de se defender, mas de construir. E essa mudança interna marca o começo do milagre que foi desencadeado. Tudo o que faço por você se reflete em mim. O céu já está reagindo. A partir de agora,
Cada escolha que você fizer terá um peso espiritual maior do que você pensa. Portanto, seja deliberado. Não decida por impulso. Não aceite por necessidade. Não tome decisões por receio de ficar sozinho. Não atue com base no desespero, mas na confiança. E quem confia, aguarda, discerne, obedece. As respostas corretas chegarão no momento certo. Estou preparando seu coração para isso. Estou permitindo que você descanse até mesmo enquanto avança. Porque não se trata de corrida, e sim de caminhada. O que está por vir em sua vida demandará espaço emocional. Não é possível receber bênçãos novas enquanto se carrega mágoas do passado. A dor deve ser convertida em sabedoria. Estou tratando memórias que te prendiam. Não quero que você entre na nova estação carregando traumas do passado. A ferida que antes sangrava agora se tornará uma cicatriz de superação. E cada marca em você será um indicativo de que triunfou sem perder sua essência, pois sua cura está ligada ao seu propósito. Você ficará surpreso com restaurações que pareciam inviáveis. Estou restabelecendo conexões que foram quebradas sem razão válida. Porém, agora esses reencontros ocorrerão com compreensão, não com as mesmas mágoas, mas com uma nova maturidade. Você aprenderá a perdoar sem se apagar e a recomeçar sem se anular. O amor que estou derramando em você não é delicado, é sólido, e por meio dele você testemunhará o impossível se concretizar. Porque onde eu semeio reconciliação, o resultado é duradouro. Existem bênçãos que só se manifestam quando você opta por ser leve, quando solta o controle e entrega-se sem esperar recompensas. Estou convidando você para essa liberdade. Você já tentou fazer tudo do seu jeito, agora deixe-o fazer. Não é passividade, é entrega consciente. Eu conheço a rota e o tempo. E se você acreditar, perceberá que o que parecia distante está mais próximo do que pensa. O céu já está em ação, aguardando apenas sua entrega total. Você notará que está mais receptivo à minha voz. Perceberá que algumas escolhas que antes eram complicadas agora serão tomadas de forma mais natural. Isso é sensibilidade espiritual. Estou ajustando sua audição. Você não terá mais dúvidas sobre o que é emoção e o que é direção. Sua mente será iluminada, seu coração será tranquilo. A confusão que um dia te deixou paralisado já não te afeta, porque onde existe presença, existe luz. E a luz elimina a incerteza. Essa é a diferença de quem caminha ao meu lado. Há um tempo novo se aproximando, e ele traz o aroma de recomeço, porém não de um início qualquer. Trata-se de um recomeço com experiência, trajetória e aprendizado. O que antes te impedia agora te motiva. Estou utilizando cada aspecto da sua trajetória para te colocar em destaque. Nenhuma lágrima foi desperdiçada. Nenhuma espera foi em vão. Cada passo, até os mais hesitantes, foi registrado. E agora você está no momento e lugar certos para experimentar o que foi prometido. Escreva com confiança. Deus está renovando tudo dentro de mim e ao meu redor. Eis que renovo todas as coisas. Apocalipse 21h05. Você será respondido em contextos nos quais antes era apenas observador. Onde antes era negligenciado, será respeitado. Onde antes era criticado, será valorizado. Porém, essa exaltação não será para alimentar o ego, mas para reafirmar o propósito. Estou te reposicionando. Porém, sua atitude nesse período será essencial. A humildade será sua defesa, o discernimento, sua orientação, o silêncio, sua potência. Estou te preparando para suportar o que está por vir, pois o que vem é imenso. Você perceberá que não precisa mais demonstrar nada para ninguém. Quem precisa ser convencido ainda não possui visão espiritual. E você não foi convocado para se justificar, foi convocado para cumprir. A ansiedade que te levava a querer explicar, tudo está sendo acalmada. Agora você aprenderá a se mover tranquilamente, sem pressa, sem ruído, sem alarde. O céu se revela no oculto, e o que estou realizando na sua vida será percebido sem que você precise dizer uma palavra. Seus frutos dirão quem você é. Estou te ensinando a lidar com o novo, sem se prender ao que já passou. Algumas mudanças podem ser desconfortáveis, pois demandam desapego, mas tudo o que eu deixo para trás é para criar espaço. Nada sai sem razão, e tudo que permanece é por vínculo. Tenha confiança nesse movimento. Estou organizando tudo ao seu redor.
pessoas certas, oportunidades certas, lugares certos. No entanto, você precisa se desprender do que não agrega mais. O que persiste em seu caminho está preparado para o que vou derramar. Você também perceberá que os ambientes mudam quando você chega. Não se trata de presença humana, mas de presença espiritual. Estou fazendo de você um portador de paz. Onde você colocar os pés, algo se transformará. Não por imposição, mas por natureza. Você possui algo que o mundo não consegue entender. E esse algo é a minha presença. É por isso que algumas portas que se fecharam não significavam rejeição, mas sim proteção. O ambiente não estava preparado para o que você traz, mas agora tudo está em sintonia. Estou quebrando padrões de repetição, circunstâncias que sempre retornavam, dores que persistiam em ressurgir, relacionamentos que se repetiam com o mesmo desfecho. Tudo isso será desfeito. Estou rompendo o padrão. O que antes era uma rotina de sofrimento será substituído por uma paz duradoura. Você aprenderá a viver dias felizes sem culpa e a caminhar sem medo de cair novamente. Porque quem é conduzido por mim? Não cometa erros do passado. Aprenda, cresça e avance com mais sabedoria. Você terá poder para recusar tudo que um dia te controlou. Existem hábitos que estão sendo eliminados completamente. Estou libertando sua mente de vícios emocionais, padrões prejudiciais e pensamentos restritivos. Não será mais controlado pelo que te machucou. A liberdade está se tornando sua realidade e não será passageira, será duradoura. Pois o que eu faço, eu sustento. Sua mente será livre, seu coração será leve e sua jornada finalmente será completa. Não é necessário compreender todos os trajetos, basta confiar no guia. E eu sou esse orientador. Não vou te levar por caminhos curtos, mas por processos que promovem a maturidade. Cada passo será fortalecido, cada avanço será consolidado, porque não quero que você apenas chegue, quero que permaneça. O milagre não se resume apenas a viver a promessa, mas também em ter a capacidade de preservar o que foi alcançado. E é por isso que estou organizando tudo com tanto cuidado, para que o que está por vir não se perca. Ao recordar os dias difíceis, não sentirá dor, mas gratidão. O alicerce de sua autoridade será a lembrança das lutas. Você terá empatia por aqueles que ainda estão lutando, pois conhece a trajetória. Não será alguém que julga, mas alguém que compreende, e eu utilizarei isso. As pessoas procurarão por conselhos, orientação e abrigo, e você saberá como ajudá-las, pois já enfrentou o que elas estão passando e agora possui a luz capaz de guiá-las. Você começará a ver respostas em áreas que estavam paradas há anos. Aquela petição que parecia ter sido esquecida, aquele sonho que foi abandonado, aquela porta que não era mais batida. Tudo isso será visitado pelo meu favor, porém de maneira diferente. Será distinto, será integral. O que antes era tentativa, agora será certeza. O que antes exigia esforço, agora será natural. O que antes era dúvida, agora será certeza. Porque chegou o momento da realização. E quem aguarda com fé, recebe com dignidade. Se esta mensagem ressoou em sua alma, se algo dentro de você foi tocado, curado ou despertado, então fique conosco. Aprecie este vídeo como um símbolo da sua fé. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que vêm do coração de Deus diretamente para a sua vida. E compartilhe com quem precisa ouvir essa voz neste momento.